novamente, temos os problemas técnicos. Vamos lá, iniciando a live com a vocalista da banda Deep Retro, Selvi Lopes. A gente vai falar sobre as mulheres do metal e também a situação, como funciona lá na área dela, ali no caso no Maranhão, São Luís do Maranhão. Vamos chamá-la agora. Esperando aqui ligação. Vamos aqui algumas pessoas aqui. Conta sobre nossa. Marcelo. Tá dando aqui algum problema aqui com a Selvi Lopes? Opa, ela entrou, agora eu vou chamar. Estou esperando ela conectar, eu chamei. Opa, grande Selvi Lopes, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Então, Tá ó, dando pra Selvi enxergar Lopes. direitinho aí, porque aqui tá meio escuro. Tá, tudo bem, estou trabalhando agora. Tá tudo bem, consigo ver você melhor? Então, Selvi, me conta mais, da onde surgiu primeiro a curiosidade, porque Deep Retro, por que o nome da banda é essa? Como? Por que o nome da banda é Deep Retro? Por que esse nome? Deep Haters. No caso, quem escolheu o nome Isso. da banda? Quem escolheu o nome da banda não fui eu, foi o Alexandre. Na época, ele estava um Blooded, o Alexandre é o nosso guitarrista, né? Uhum. O que fundou a banda. E na época ele conversava com o pessoal da Unblooded e tudo. Vamos fazer um projeto de gravação, né? E aí Uhum. eles entraram num consenso entre eles, num nome assim, que eles se agradaram. Ô, Leandro, e assim, por que o Death Metal? Assim, tem alguma banda que inspirou você para gostar do metal assim? No caso, a Deep Death Metal, é isso? Não, mas por que você, assim, escolheu, no caso, você foi pro Death Metal? Assim, não por nome, a gente está acostumado com mulheres no metal ou até no groove, mas porque, assim, é específico Death Metal? Cara, assim, eu sempre achei o canto extremo uma coisa assim bem peculiar, né? Não é uma Uhum. coisa que toda pessoa consegue fazer, musicalmente falando, entendeu? E talvez por ser tão fora da curva que eu acabei me sentindo atraída para esse tipo de coisa, né? Sempre gostei muito desse tipo do canto mais gutural, mais extremo. E aí surgiu a oportunidade um belo dia e daí para frente aos trancos e barrancos como eu conseguia, vendo vídeos no YouTube e tudo, e eu acabei me afeiçoando mais no Death Metal. Vou falar a verdade, eu nem sabia cantar Death Metal antes do Alexandre me chamar pra Deep, né? A vez de meio que ali na praia. E tem alguma banda de metal que você gostava na infância ou quando você começou no death metal, tem alguma banda que inspirou você ou a banda?
Assim, no início, quando eu comecei a gostar do estilo do rock em si, né? Quando eu comecei a ter esse tipo de gosto, eu não comecei pelo lado mais extremo, eu comecei pelo hard rock, entendeu? Com The Doors, AC/DC, as bandas mais clássicas. Na época, como eu era mais jovem, não tinha muito acesso a esse tipo de coisa, foi a primeira coisa que chegou para mim, né? Na escola e tudo, eu tinha mais esse contato. Aí de lá para cá, fui crescendo, né? Ensino médio, a gente começa a ter mais contato e tal, tecnologia também. E aí eu fui conhecendo outros estilos, entendeu? Eu, depois dessa minha vibe, dessa primeira vibe, eu comecei o thrash metal, né? Por um tempo, por um bom tempo, eu curtia bem mais o thrash. Aí depois, que foi perto de quando eu entrei na Disney, né, eu comecei a curtir mais o death metal mesmo em si. Quando eu comecei a ter influências mais pesadas, assim, no meio que eu vivia. Poxa, não, legal, porque assim, é difícil você ver muitas mulheres curtir metal, mas ir para a parte do death metal é pouco, até aqui no Rio de Janeiro mesmo, não é muito difícil. Eu, por exemplo, conheci uma banda, mas é de groove aqui do Rio, mas de Sim. death, vocalista, não é tão comum. Já que você falou, está falando sobre isso, teve aquele preconceito quando você começou como vocalista de death metal? Aquela coisa assim de olhar Cara, estranho. assim, o preconceito, digamos assim, do pessoal dizer assim, ah, você é menina, não vai cantar. Isso. Nunca teve a esse nível, entendeu? Mas sempre Sim. tem aquela forma indireta, né, do preconceito. No caso, quando eu comecei a cantar, eu cantei assim meio que na doida, né? Porque eu fui para um ensaio de amigos meus que tinham bandas na época. O vocalista saiu e eu sabia as músicas e vai lá, canta lá e vamos ver o que sai. Aí eu cantei tudo errado, entendeu? E no início, como eu não tinha conhecimento nenhum, zero, quando eu comecei mesmo, então veio algumas críticas, né? Tipo, tu não sabe fazer. Críticas como se a pessoa nunca fosse capaz de ter uma Sim. evolução plausível, plausível no caso. Entendeu? E como mulher, não só na cena, mas em toda a área que a gente eventualmente atua, está adentrando e cada vez mais frequente, a gente tem aquela coisa de sempre ter que mostrar que a gente sabe muito mais, né? Que a gente é competente do que um cara chegando cantando. Tipo assim, até quando o pessoal elogia, ah, nossa, ela canta feito homem, entendeu? É um parâmetro de comparação assim que não tem sentido. A gente, mulher, a gente é capaz como qualquer outro indivíduo, entendeu? E o tipo de preconceito mesmo que teve é mais com relação a esses tipos de comportamento que estão enfrentando. Até porque tá na frente de uma situação dessa é um pouco amedrontador. Não, sim, porque eu imagino você começando, você assumiu uma posição de vocalista e você foi cantor. É isso, sabe, a gente existe aquela coisa de ela que vai cantar. Tem aquela comparação, mesmo se fosse um homem, teria a comparação. Mulher acredito que seja mais, porque tem aquela coisa, será que ela vai ter a mesma capacidade que ele? mesmo não, mesmo não sendo diretamente, indiretamente a gente sabe que tem, porque ela é mulher, ela é isso, ela é aquilo. Tem aquela coisa, somente na sociedade, talvez aqui no rock and roll há você sabe isso. E tem aquela, só porque o cara sair, será que vai dar certo? Já não acredita, não vê a capacidade, critica primeiro, mas depois elogiar, não é? Vamos lá, isso aí, depois tem aquela coisa. E acredito que tenha sido isso que aconteceu com você, né? Sim, sim, com certeza. E também, tipo, para bandas que estão começando, por exemplo, eu não entrei numa banda que já tinha uma formação, que já tinha material gravado, eu não entrei numa banda assim. Então a gente começou do zero, entendeu? Eu entrei junto com a formação da banda, né? Eu sou uma das que estão desde o começo. Então, a gente já sofre um pouco, né, para ganhar um espaço na cena, porque
A gente é uma banda nova, não tem material, não tem tanto público, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí, quando é uma banda nova, assim, tal, com circunstâncias, né, como que até chamam a atenção, digamos assim, né? Ah, uma mulher, agora atualmente a gente tem a Priscila, a baixista mulher e tal, não sei o quê. E Legal. Hã? Oi? Não, legal, pode continuar. Mais uma mulher na banda, achei legal isso. Sim. E toda a banda no conjunto, né, fazendo um trabalho bacana, chama atenção, mas também é alvo de muita crítica, né? A pessoa acaba caindo bastante crítica, na verdade, assim, mas em geral, ainda bem, a maioria das críticas, quando tem, são construtivas, de amigos nossos da cena, que já falam assim, pô, melhor aquilo dali e tal, que não sei o quê, mas também tem os sem noção, né, que acabam tendo reações, comentários bem idiotas. Não, pode falar, não tem problema, pode falar, não tem problema nenhum. Mas já quanto tempo a banda começou? Foi o quê? Recente, tem 2 anos, 3 anos, tem quanto tempo mais ou menos? Se eu não me engano, vai fazer 2 anos. Eu entrei na banda. Na verdade, a banda está formada desde outubro de 2018, né? Foi quando a gente fechou com a entrada do Lucas, o baterista, né? Porque tava só 3 pessoas na banda até então. E aí, desde esse período que a gente vem desenrolando ensaios, só que a gente se deparou com pandemia. E ficou a pandemia mesmo, em geral mesmo. E no começo a gente não tinha tanta condição de arcar com certas despesas que a gente sabe que banda tem. Então, a gente foi bem devagar mesmo. Esse ano, no final do ano passado para esse, que a gente está bem acelerado, vamos dizer assim. E a gente está com muito material para lançar aí. A gente já gravou um vídeo agora recentemente. E tá dando tudo certo, né? Aos trancos e barrancos com a pandemia, mas a gente está indo. Não, antes de eu te interromper, tá aqui a banda Semântico César, que é o vocalista da live que a gente teve no mês passado, que é a banda Semântica é uma banda de pop punk, que você é um death metal, e mostrando que a rock é isso. O que é rock and roll pode ser bem-vindo. Mês que vem a gente vai fazer uma live com rock cristão, e depois, daqui a 2 meses, uma banda de punk, e vai assim. Para ver que o nosso tem que ter unido, tem que ter essa união, e isso que você falou do pessoal, da crítica, já que você falou, eu ia perguntar lá pra depois, mas me fala desse lançamento de vocês, do vídeo do YouTube, que você postou, como você ficou, você está preparando há quanto tempo. Conta mais sobre esse. Pode repetir a pergunta? Falhou um pouco aqui, repete, por favor. Você disse que estava em lançamento de vídeo no YouTube, não é isso? Sim, Conta sim. pra gente esse lançamento, como é que foi, qual a ideia, há quanto tempo vocês estão, eu sei que demora, há quanto tempo que vocês estão preparando esse vídeo. Conta mais pra gente, por favor. Cara, só um minuto, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Porque, infelizmente, acabei pegando Covid, né? E aí eu tô um pouco baqueada esses dias, mas a gente tá indo. Pois é, o que acontece? No final do ano passado, eu recebi um convite, né, do Caio Indica, do Caio, não é? Que é o organizador principal do Caio Indica, pra gente participar de uma live, né? Lives que ele, se eu não me engano, finalizou, vou estar finalizando ainda. Não me lembro muitos dias, né? E a gente foi convidado para 19, né? 19 do 3, né? Se quiser, para quem quiser, tá no YouTube, tem bandas muito boas lá. E a gente foi convidado para a gente participar da live, né? Com o convite dele, só um minuto. Sem problema, à vontade. Com o convite dele, a gente acabou por acelerar o processo de gravação e também a gravação do vídeo, né? O vídeo junto com o pessoal da gravação, a gente juntou tudo, né? A gente fez logo no estúdio do KM4 que tá gravando. E foi tudo muito proveitoso, o pessoal muito competente, assim, fez um trabalho massa pro orçamento, né? E para que a gente tinha nesses dias fora. E foi muito bom, cara. Os profissionais assim de gravação, que foi o Juan, né? Que é o nosso amigo que sempre apoiou a gente.
Ele é um cara excepcional. E o Day também, o Day é um menino assim que ele tem a Michelle, né, que é a banda dele de hard rock também. Sim. E ele é responsável por, ele é profissional visual, né? Audiovisual, ele grava e tudo, vários clipes. E aí o cara é muito bom. Ele tem uma edição assim de profissional mesmo, eu admiro muito o trabalho dele. E enfim, a gente lançou agora esse último dia 19, no dia 20 a gente já lançou o vídeo também quem puder. Só colocar lá Deep Hatred no YouTube e sacar o primeiro clipe lá da banda. O nome da música é Frenesi e fala sobre um estupro. Pô, Uma mensagem bem legal. bacana. Legal, isso é legal, essa parte. Realmente eu tô fazendo uma live com você, porque eu falei com o Dan, ele me indicou você, porque esse mês de março é o mês das mulheres, foi no início, no dia 8, mas para ver a representatividade das mulheres, valorizar, porque, pô, todas as lives eu tive com homens. E eu espero que você não seja a única, tenha outras bandas femininas, grupos vocais que vêm com a gente. O Lucas da banda Michelle tá aí, botou até um. Ah, o Lucas, eu conheço ele, nosso parceiro aí de É, muito tempo já. não, parceiro da Cuba também, porque eu tive contato com o Lucas sempre estudando. Entendeu? Eu conheci o Dan através do Lucas, da banda dele, né? Eu estava conhecido o Dan antes da época do Alquimista, que eu falei com o Sim. João Louco da Alquimista, na primeira live da Cuba. E é legal isso, você falando sobre o estudo, eu não sei como é que tá, porque uma leva a outra. O Uhum. feminicídio aí, aqui no Rio, depois com a pandemia, tá, tá, Vou só pegar um fone aqui para você ouvir melhor. tá, tudo bem. Eu aguardo, problema. Você está me ouvindo? Não, pode falar, pode falar. Então, no caso, o feminicídio aqui no Rio de Janeiro, ele é muito forte. Tá, assim, cresceu absurdamente nessa pandemia. Sim. E é, isso é muito triste, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Então tem aquele preconceito, aquele marido machista, que a mulher não pode fazer nada, terminou, fica atrás. Então, essa foi a base. Tanto que eu botei o tema é Mulheres no Metal, a entrevista com você, para ver e essa questão do estupro, né? Contra o estupro, né? Porque é um caso fictício ou um caso que aconteceu com uma conhecida sua? Conta um pouco mais da música. Não, no caso, Frenesi fala sobre um estupro, mas com uma perspectiva diferente, entendeu? Ela fala sobre a visão do próprio agressor e uma visão da própria vítima, enquanto pessoa que já está perdendo a vida, né, por esse tipo de agressão. Frenesi, no caso, se for pesquisar o significado da palavra, é como se fosse meio que um surto violento da pessoa, né? Então, acaba sendo. Eu acabo. Tipo, quando eu tô compondo minhas músicas, né? Eu sempre busco buscar, tá certo? Eu sempre busco ir Relaxa. atrás de um sentimento, entendeu? No caso, o Frenesi foi a primeira música que eu compus quando eu entrei na Jeep, né? Então, foi um desafio muito grande pra mim como pessoa que nunca tinha tocado death metal na vida. Então eu falo sobre toda a vibe que circunda esse tipo de crime, né? No caso, quando eu estava compondo, né? Da minha própria percepção, tinha pesquisado também esse tipo de assunto. E fala muito sobre isso, sobre o lado pútrido, né? Que o ser humano, que a humanidade pode trazer para ela mesma, né? Enquanto dentro dessa situação do próprio estupro. Já na visão da vítima dentro da música, fala sobre como que ela deve estar se sentindo. Ainda bem, eu nunca passei por isso. Também não conheço recentemente meninas, né? Ninguém que tenha passado por esse tipo de coisa, ainda bem. Mas quando a gente é mulher, a gente sabe como é. A gente sempre tem muito medo de ser violada, então eu pesquisei bastante tudo. Claro que eu não tenho como dizer com propriedade, né? Porque eu nunca sofri um estupro, ainda bem. Mas a gente tenta se compreender, né? Enquanto mulher, a gente sempre tem que se defender. E quando uma pessoa vê uma menina lá
em cima do palco, cantando, esboçando o sentimento, acaba por fazer todo mundo se conectar a esse tipo de situação, entendeu? A Deep Hatred, como o próprio nome já diz, é um ódio profundo, né? E isso veio de uma ideia, já veio com uma essência do Alexandre, nosso guitarrista, que é o fundador da banda. E eu me identifiquei muito com isso, né? Com a ideia de toda a banda e com ele. Eu sempre mostro as minhas letras para todo mundo e tal, e a gente sempre entra num consenso, até porque a letra de uma banda carrega toda a essência, tudo que ela quer passar, entendeu? E é mais ou menos isso que fala a letra de Frenesi, né? A visão distorcida, deturpada de uma mente totalmente perturbada, vamos dizer assim, e a visão da vítima, enquanto pessoa que está perdendo a vida por esse tipo de crime. Você já falou, já antecipou, eu ia perguntar se tinha alguma música social, música falando sobre a realidade. Eu achei legal porque normalmente o death metal fala o inverso. Normalmente o black, o death, fala o inverso. Você já trouxe o death metal com uma outra visão. Eu achei muito legal isso. Porque acredito, não sei se tem outras bandas que fazem isso, mas pelo pouco que eu conheço, vocês são primeiros. Isso é muito legal falar sobre a nossa realidade. Você Sim. então, e você disse que mudou isso, e assédio, aquele assédio assim, virtual, ou que você está no mundo de homens, não assim na banda, mas empresário, lugar onde você vai tocar, aquele lugar. Já sofreu algum? Já teve aquela sensação, porque ninguém pode ser diretamente, sabe? Isso é crime, mas indiretamente já sofreu alguma coisa, assim, você viu? Pô, é assim, não é assim que deve agir, alguma coisa assim parecida. Cara, sim. Infelizmente, a gente, mulher mesmo no geral, basta nascer mulher para já estar com um alvo na cabeça. A gente já sabe disso. Então, tipo, eu lembro que assédio assim mais, digamos, um pouco mais brusco que eu já sofri na cena, digamos assim, né? Que foi na época que eu era só headbanger, que eu só acompanhava as músicas, que eu tava lá Uhum. na frente, batendo cabeça, enfim, né? Sei como é que é. E como tu mesmo falou, a gente, hoje em dia, como essa coisa ainda bem já é tomado como crime, né? E a gente já tem um pouco de leis que reprimem esse tipo de coisa. É uma coisa assim que às vezes, no caso, o assediador tenta passar como se fosse algo normal ou como se fosse uma coisa sem querer, né? Tipo, desde muito nova, quando eu comecei a ir pra show, eu sempre gostei muito de sentir a sensação da euforia, da agressividade, daquela excitação, né, do que o rock traz pra gente, né? De Sim. esboçar um sentimento que pode estar sendo reprimido. E por conta disso, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que vai lá pra frente do show, que fica bem na frente do show, batendo cabeça Sim. alucinadamente, entendeu? Eu sempre fui muito assim. E por isso, né, infelizmente a gente sabe que atrás fica uma galera. E às vezes acontecia de estar lá no rodão, o pessoal atrás de mim, e por eu estar na frente batendo cabeça, né, fazendo, digamos, um pouco desprotegida atrás, e aí vem gente encoxando, né? Se batendo, se fingindo que tá vindo do rodão e bate e tal, esse tipo de coisa. Então, tipo, eu nunca tive muita paciência por isso, né? Uma época eu até desenvolvi uma lesão no braço, porque eu tava batendo cabeça e vem um cara encoxar atrás, entendeu? E nisso eu fiz assim. Na hora que eu fiz assim, ele já tinha ido, entendeu? E meu braço foi com tudo. E eu tive por muito tempo uma lesão no cotovelo por conta disso. Entendeu? Desde então, eu sempre procuro me defender assim quando eu vejo que o rodão tá muito assim perto de mim, ou quando eu tô ali já no meio, já fico escabriada, né? A gente tem que se virar, cara. Infelizmente, tipo, eu sou míope, né? Não dá pra bater cabeça com óculos, então eu fico sem óculos. A gente sabe como é que é, a gente não enxerga muito, mas, tipo, por diversas vezes
E por diversas vezes também a gente tem esse tipo de reação, né, agressiva também, né? Por conta desse tipo de assédio, de empurrar, de bater, e o cara ainda fica com raiva, pra te ter noção. O cara ainda fica com raiva e ainda tenta empurrar mais ainda no rodão. Tipo de agressão já, né? De empurrar mesmo assim, agressivamente. E aí, por diversas vezes também, o álcool também dá essa coragem pra gente. Eu ia atrás, empurrava o cara e tudo, é desse jeito. Agora, sobre os palcos, eu nunca tive de esse tipo de cena, assim, mas o assédio, assim, às vezes fica muito atrás dos palcos também, né? Tipo, infelizmente também, como a gente tá lá na frente, a menina tá lá na frente, chama atenção novamente. E às vezes o pessoal acha que é pra simplesmente chamar atenção. Ah, ela tá lá porque o namorado dela é da cena, ou então porque o amiguinho dela tá lá. Nunca é por uma causa legítima da própria pessoa, entendeu? Então isso é muito complicado. A gente sofre assim. É aquela coisa que eu te falei, né? A gente sempre tem que estar se reafirmando, até a gente mostrar que é uma cidadã válida, né? Tanto quanto qualquer outro. Você falando isso, e realmente, o rodão que você falou que é a roda punk, é isso? Oi? O rodão é a roda punk? É o Moshi, a roda punk. Não, beleza. Por que a gente fala hoje o roda punk? É a roda mais leve que fosse. Mas assim, Sim. o que você falou é muito triste isso. Eu também ia para show, lá eu gosto de tudo, metal, death metal, tudo. E é bom a gente ouvir isso de você, porque as pessoas pensam que isso é um mito, que isso não acontece, que é sempre da mulher, e não é bem assim. Eu acho que 90, eu acho que a mulher pode vestir como ela quiser. Acho que como ela quiser, ela tá ali porque ela gosta. Porque, pô, é o meu pensamento. Black metal, trash, do rock, não é todo mundo que gosta. Então a mulher que ela gosta. Uhum. Ela não vai para sozinha. Ela não vai para um pensamento lógico. A minha Uhum. esposa, por exemplo, não gosta muito de death metal. Ela é mais metal Sim. sinfônico. Então, essa é a lógica. Então, você vê que é um pouco de malícia, e isso é muito triste. Foi bom um pouco cada vez que você falar sobre isso, porque isso é importante no mundo que a gente está vivendo hoje, que cada vez intolerante, não respeita, tem também o nosso governante. E foi bom você relatar sobre isso. Mudando um pouco de assunto para uma live mais legal. Bom, eu ia fazer essa pergunta, mas como você já me respondeu, eu vou modificar. Vocês pretendem tocar fora do Maranhão? Assim, uma oportunidade? Porque assim, estão começando a falar, não, eu estou falando um pouco primeiro do Maranhão, mas depois a gente subir, ou se pintar uma proposta. Não, a gente aceita. Como é que é essa situação? Para vocês, para Não, a gente sempre, na verdade, desde quando a banda começou, a gente sempre buscou muito a cena em si daqui também é importante, né? Porque a gente veio daqui, mas de ir para outros lugares, de mostrar nosso trabalho em outro lugar. Entendeu? Inclusive, teve várias pessoas também que já apoiaram a gente. Pô, o som de vocês é muito massa e tudo. Queria que vocês fizessem um show pra cá e tal. Só que quando a gente começou realmente a trabalhar com o show e a começar a querer lançar o material, pandemia em cima da nossa cabeça, entendeu? Então, a gente até chegou a ponto de conversar com o pessoal de São Paulo, com até algumas bandas de São Paulo que sempre deram muito apoio pra gente e tal. São caras, assim, que sempre apoiaram muito, mesmo que só nos bastidores, assim, por enquanto. Eles sempre apoiavam muito a gente, né? E, enfim, a gente já teve até convite de tocar, por exemplo, em Teresina, que é uma cidade, né, daqui do estado vizinho e tudo. Isso, do Nordeste. Mas enfim, a pandemia tá atrapalhando tudo, cara. Mesmo se a gente quisesse, se a gente pudesse, a gente já não poderia ir, né, por conta disso. A pandemia não está trabalhando só vocês, não, a mim também, porque eu comecei no período da pandemia. Fazer um ano agora é abril, já quase não tem.
E da divulgação comecei só a divulgar para valer agora no fevereiro, início de março, começar assim, agora mais tempo. E a gente tem uma parceria com uma rádio do Rio, a Rádio Aplicativo, a Rádio Rock. E Sim. nós temos um projeto juntos. Eu não vou falar para você no privado como funciona, não posso falar agora, porque ainda vai em detalhes ainda para acertar. A gente está com uma proposta boa, visando a parte do underground. A gente vai falar sobre os clássicos, as bandas atuais, as atualizações e os undergrounds. Entendeu? Certo. Então, vai ter também, e é interessante essa união comigo, parceiro, ultimamente. Então, lá no começo foi complicado. Eu era só um fã de um headbang, que usava camisa de banda, ia para shows, ou de covers, ou de underground. Mas hoje, como eu estou do outro lado da moeda, então a gente tem essa união, e em breve a gente conto com vocês, com a banda, entendeu? E também eu já tenho contato com o Dan, com o Lucas, da banda Mistério, com o Caio da Fireworks, o pessoal da Alchemist também. Então, só para em breve a gente vai entrar em contato com vocês para explicar melhor. E vendo assim, aí no Maranhão tem muitas referências de banda, muitas. Muitas. Quem está nisso com a gente é alquimista desde o início. Eu tinha 15 seguidores. Eu tinha 15 seguidores e a alquimista veio seguindo a gente, falei com o João, entendeu? E Globo, né? E assim, ele aceitou a primeira live, ele estava nervoso para canal, mas tranquilo. E aí no Maranhão, tem alguma banda ou uma pessoa que você se inspira, ou que você não mesmo ter assim, não vou dizer fama, mas status. Uma banda que você, quero chegar no status dessa banda. Tem aí no Maranhão? Tem sim. Cara, aqui tem muita banda. Desculpa. Aqui tem muita banda que não deixa a desejar em nada em questão de outras bandas que estão mais próximas dos centros musicais e dos centros econômicos, assim, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, tem o pessoal da Flagron, cara. Pra mim, particularmente, eles são a melhor banda de death metal daqui do Maranhão. Daqui da minha cidade, pelo menos. Olá. Entendeu? Flagron. Flagron é o nome. Qualquer coisa, depois eu até te passo. Entendeu? Pra mim, os caras são excepcionais, assim, mano. Se tu vê um show deles, assim, tu te arrepia, entendeu? Os caras são um death metal, assim, muito pesado. Tem a técnica deles, assim, mas sem deixar o feeling morrer, entendeu? Os caras têm uma presença de palco, assim, sensacional, entendeu? Um dia, se tu for ver o Instagram deles, dá pra, tipo, sacar isso. Tem várias lives que eles fizeram aqui, recentes. Sim, show, live, entendeu? E, tipo, eu nunca canso de bater cabeça nas apresentações deles, entendeu? Em questão de vocal, o Léo, né, o Leonardo, ele é o vocalista da Flagro, e o cara, assim, é totalmente referência, inclusive é uma das minhas referências principais, além de outras, né, de outras bandas também. E, enfim, eu só tenho a elogiar essa banda, cara, porque é uma coisa assim que até hoje eu ainda não vi um show como o dele, sinceramente. Cara, assim, eu vou procurar. Eu não conheço, assim, eu conheço poucas, assim, porque é o que vai aparecer um quando aparece. Recentemente apareceu uma Black Metal Bahia. Já vou falar deles também na próxima semana. E, então, assim, hoje está crescendo, a barra está crescendo bastante. E é bom você apresentar essas bandas que você colocou, tem de death metal. Sim. Eu conheço pouco o Maranhão. Eu sei que a estrutura aí é excelente, porque tem TV própria, diferente dos outros lugares, vamos dizer, aqui Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro a gente vive de outros ritmos. Eu não gosto de falar mal, porque cada um gosta de respeito. Mas, Criou o que você disse? Grupos? Hã? Grupos? Isso. Aqui no Rio tem pessoas com ritmos, com gêneros de música no Rio é diferente do que
eu curto. Mas É tem aquela. tipo as panelas, né, que tu diz. Exato, exato. E Uhum, assim, eu posso dizer, tem, assim, hoje aqui no Rio é pagode, funk, o samba, o uhum, sertanejo também, assim, e o rock era grande, na década de 80, depois caiu. Por uhum, causa de oportunidade que bandas novas têm, mas falta de oportunidade. E aí eu vi que é diferente, aí tem uma estrutura boa, tem TV aberta, que, que abre um espaço para vocês. É isso mesmo? É isso mesmo? sim, sim. No caso é a TV Guará, né? Tipo, Isso. aqui de uns tempos pra cá a gente começou a ficar até bem unificado, né? Tipo, antigamente até era mais assim, tipo, show de death metal, só death metal, show de grindcore, só grindcore, essas coisas assim mais classificáveis, né? Era um pouquinho mais assim. Mas a gente sempre foi muito de se unir quando precisava, né, no caso. Tem os organizadores daqui, que de uns tempos pra cá, eles vêm dando uma força, assim, bem bacana, né? O pessoal do Quarentena Rock, do 24 Horas, do Vaquinha, que são dos eventos, assim, que mais, o, né, que o pessoal, os organizadores em geral, mais se esforçam, né, para fazer essa movimentação. E antes da pandemia, aqui estava bem agitado mesmo, tipo, show, várias cidades não, várias bandas de outras cidades vieram tocar para cá, tipo, o Vader não, Bem, o Vulcano, o Torture, opa, o Rebellion, o Caos, entendeu? Rede Fumada, essa galera, assim, que a gente sabe que a gente depende dos produtores muitas vezes para trazer, né? E o Rede meio que fica só na seca aqui, mas a gente conseguiu matar essa saudade, porque teve um tempinho atrás, antes dessa era que tava, né? Que a gente tava bem sem shows mesmo, a gente só fazia as bandas locais, né? E mas a gente se virava, a gente se divertia por aqui mesmo só com os nossos, mas, tipo, de uns tempos pra cá a situação vem melhorado bacana. Depois que a pandemia alarmou, né, a gente teve as lives. Pela primeira vez, né, a gente teve essas lives dessa proporção. A gente conseguiu, inclusive, há um tempo atrás, ter até uma ajuda do governo, né, com a lei Aldir Blanc, né, de algumas bandas conseguiram sim, ganhar seu próprio cachê, cara. Então isso é muito importante para o meio underground, entendeu? A gente tem bandas que tem mais de 30 anos, 20 anos aí que nunca tinha recebido esse tipo de cachê, esse tipo de força. Entendeu? Então foi uma coisa assim, uma coisa excepcional. No caso, a TV Guará, a Fanzine Produções, são canais daqui, são os produtores, né? São os veículos que estão levando a gente até para vários lugares do país e isso está sendo muito bacana. então, você falou do Vulcano. Primeiro, o Vulcano é bom pra caramba, vamos dizer assim. Sim. Vulcano, Uhum. Vulcano, Corvos, Sarcófago já tá bom, mas Sarcófago, pô, Sepultura, entendeu? Sim, Então, inclusive os irmãos Cavaleiros vieram pra cá também, então tá sendo lindo. você foi no show do Max? Incrível. Cara, infelizmente eu não tive como ir, né, por questão de dinheiro, na época tava bem complicado, mas a repercussão daqui foi muito boa. Assim, eu digo até, há uma comparação de amigos. Eu tenho amigos de outros Uhum, estados também, do uhum, Rio, de outros estados. Eu tenho som de uma banda, então eu, por ser do Rio de Janeiro, vamos dizer, um pouquinho de privilégio das bandas, porque o Rio é mais São Paulo, mas o Rio também tem bandas que tem que entrar. E assim, não é tão assim, heavy metal. O Motorhead, quando ele morreu, eu fui no show do Motorhead no Fabinho em uhum. 2011. E tanto que o Sepultura fechou no Sunset. Cara, Sim, foi. Primeiro show que eu fui no Sepultura, fiquei assim, alucinado. cara, foi. Assim, Não, e eu imagina. fui, pô, cara, foi assim, sem palavras. O Rock in Rio do ano Leviano, passado Johnny foi, Boy. o line-up foi sensacional, assim, tanto pra cena underground, quanto pra cena um pouco mais trabalhada, né? O pessoal representou muito bem, cara. Tipo, sem palavras mesmo. Então, até eu vi com o Caio da Fazenda, já virou amigo mesmo, depois da live, antes da live, depois da live. Mas todas as pessoas que eu faço live tornam amizade porque aqui não é uma entrevista, é uma troca de ideia, não sei se você Sim. percebeu.
uma conversa de amigos. E eles até ficam, quando tiver uma pandemia, eu vou para ir, vou ir para o Rio e tal. Não sabe quando ele vai da vacina. Eles especularam ano que vem, mas não sei, vai depender muito. A gente já viu que a situação é complicada, né? Tem gente que só quer acreditar. Vai, pode falar. Não, claro, com certeza. E então, assim, é muito legal. Pô, eu já fui em alguns shows, eu tenho certeza que se a vontade de show eu fui, muitos de outros lugares não tem essa vontade por não ter ido, não ir por questão de patrocínio, ou por ser pelo mesmo que. Eu acho que recente, né, aí em São Luís, tocou a recepção das bandas do Underground. Eu vi o Quarentena Rock através da banda Alquimista. Eu fui para ver a Alquimista e conheci a banda Michelle. Sim. E eu gostei do som, entendeu? Depois de um tempo depois eu descobri que o Gun é o baterista da Alquimista. Sim, ele é o cara muito funcional. Ele também é um cara que mora aqui no peito, virou uma amizade também. Sim. E eu acho muito legal a união de vocês. Aqui também tem essa união, entendeu? Tem essa união também. Hoje tem a união, tem a galera do Underground que dá força, mas com essa pandemia aqui no Rio piorou. A Rio tá complicado. Você disse que se recuperou recentemente da Covid, né? Cara, na verdade, ainda tô me recuperando. Eu tô tossindo ainda é pelos efeitos, entendeu? Desde o sábado passado. Infelizmente, aí eu acabei pegando essa doença. E a gente tá tentando se virar aqui com o que tem, né? Por enquanto, tô só isolada aqui, né? Tô só no meu quarto aqui, isolada por esses dias. Então, tá sendo bem complicado essa doença pesada, pô. E são sintomas, assim, que não passam... A gente toma remédio, mas logo volta, entendeu? Então, tem que ficar de repouso. Se tiver alguma coisa por papo do Rock assim, você avisa, pode avisar, porque eu fiz uma live com o Caio, que foi em dezembro, e era para ter sido bem, porque eu também peguei a Covid no período, eu estava muito bem. Eu tinha, pô, você tá bem. Eu não consegui. Não, eu tô melhor, eu tava pior, né? Mas eu tô melhor. Aí, quando eu falei com o Caio ficou preocupado, não, calma, tô me preocupando com o tempo, isolado em casa. Mas. Espera só um pouquinho, Débora, rapidinho, só um pouquinho. E aí, galera, tudo bom? E aí, Rogers? Desculpa, voltando. Mas resolveu o problema. Não, então, assim, e essa parada da Covid, eu fiquei isolado, foi eu e minha esposa aqui em casa. Ela não pegou, graças a Deus, mas eu tive que ficar, evitar, entendeu? E é complicado. Quando for assim, você fala o que passou, o que aconteceu. Então, se tiver alguma entrevista, pô, não estou bem, remarca, não tem problema nenhum. Não, tudo bem, então. Não tem problema nenhum, porque é algo que está no dia a dia, que aconteceu com você, aconteceu comigo, com qualquer um. É verdade, cara. E é complicado, então não tem problema. E assim, vocês, assim, na pandemia, teve alguém que, no caso, a banda de vocês teve algum que vocês tocassem, teve alguma proposta, tem que ser São Paulo? Você falou que São Paulo. Teve alguma proposta em São Paulo que vocês tocarem? Porque São Paulo sempre tem. São Paulo tem aquele da visibilidade do rock and roll. No momento, o Brasil é São Paulo. Mas fora São Paulo, teve alguma proposta de outros lugares do país? Sim, eu já até tinha mencionado um pouquinho mais cedo que o pessoal de Teresina tem até dado uma força bastante grande aqui, entendeu? Eu acho que já teve alguma conversa, né, com alguém de
de outros estados, mas vou te falar a verdade que eu não tô me lembrando de agora, por enquanto, que eu saiba, né? Provavelmente os outros meninos da banda e a Priscila devem saber de mais alguma coisa, mas por enquanto eu não tô me lembrado. Eu só lembro de Teresina e São Paulo mesmo. Então, assim, você falou da Priscila, a Priscila foi vindo por último. Como é que foi? Você que chamou? Ou foi uma outra integrante para você ter mais uma mulher aqui para não ficar? A reação Sim. sua foi que ou precisou? Como é que foi? Cara, assim, como eu te falei, a gente começou com um quarteto, né? Era eu, o Alexandre, o Lucas, né? Que até hoje a gente ainda tá na banda, a gente é o que permaneceu da formação principal. E o Will, né? Que infelizmente ele saiu por questões pessoais mesmo, de saúde dele e tal, resolveu dar um tempo. E aí ele saiu, ele era o nosso baixista. Né? Com a saída dele, a gente viu a necessidade de dar uma reformulada, né? E uma nova vibe pra banda, né? Porque nós três, o Lucas e o Alexandre e eu, a gente tava numa vibe assim, muito acelerada, entendeu? A gente tava com muita sede de compor, de fazer o trabalho acontecer. E a gente precisava de pessoas assim do nosso lado, né? Então o Alexandre resolveu também colocar mais uma guitarra, né? Inclusive foi o Rogers que entrou aí da garinha, ele agora é a nossa segunda linha de guitarra, né? E o cara é excepcional, assim, o cara que tem uma vibe muito massa e tudo. Ele entrou assim já botando quente e a gente tava com uma dúvida muito grande no baixista, né? A gente falando assim, nossa, quem que a gente vai chamar? E aqui a gente não sei como é que é pra ir no Rio de Janeiro, né? Mas em questão de baixista e baterista, são pérolas raras por aqui, né? E às vezes quando Então, tem, tá em 5 bandas, aí é muito complicado. Entendeu? Então, tipo, de início a gente não pensou na Priscila. O que aconteceu? A gente tava com os nomes na cabeça de caras, inclusive, de meninos. Só que aí um belo dia, ainda em novembro, teve um show, eu não me recordo de quem que era o show, mas eu acho que era de banda local, já faz um tempo, não me recordo bem, era daqui. Aí eu fui pro show, nesse dia eu fui pro show sozinha, né? Quando eu fui pro show, que eu tô lá pegando meu busão pra ir, eu encontro a Priscila, ela também tava indo pro show, entendeu? E, tipo, eu tava lá esperando o ônibus, ela ia entrando no ônibus pra ir pro mesmo show, e aí ela desistiu de pegar o ônibus porque resolveu me chamar, e eu tava perdida ali qual que eu ia pegar o ônibus, né? E aí ela resolveu me chamar e a gente começou a conversar, a gente foi pro show juntas e tudo, com as amigas dela e tudo, e a gente começou a bater um papo. Quando foi no dia seguinte, deu um estalo, eu falei, putz, a Priscila, entendeu? Ela já faz um trabalho bacana no Vanglória, na Vanglória Arcanos, ela já é a baixista de lá. E ela tem, eu lembro de enxergar ela no show como uma pessoa de atitude, sempre defendeu muito bem o espaço dela, eu acho isso muito bacana. E eu joguei pra banda, eu falei, mano, chama a Priscila, cara. De início a ideia foi minha. De início, aí eu falei pra eles pra chamar a Priscila, a gente ficou analisando a situação e resolveu chamar ela, né? É uma menina que tem assim um grande potencial, entendeu? Ela também nunca tocou death metal, entendeu? Sim, ela entrou na banda meio que nem eu, né? Só assim, tateando a situação e na doida. Mas ela é muito esforçada, mano. Muito esforçada. Quando é pra fazer o negócio, ela faz acontecer. E é isso que a gente precisa, pô. As melhorias e os ajustes ela vai tendo quando se adaptando com o estilo. E ela tá se virando muito bem, cara. Na verdade, quando ela entrou na banda, ela pegou um perrengue, né? Porque ela já entrou pra gravar clipe. Então ela tá segurando as pontas muito bem. bom, então, ó, a gente já está terminando, porque já está uma hora, e eu não vi o tempo, porque foi, como eu falei, você foi uma troca de ideia, não é uma entrevista, é uma troca de ideia, um amigo conversando sobre assuntos de rock. Tem alguém que você gostaria de agradecer? Pode ir no espaço, fale quem você gostaria de agradecer pela sua banda. Cara, assim, eu não tenho ninguém muito específico para agradecer, porque realmente quem ajudou a gente foram muitos até, entendeu? Tipo, até o pessoal da gravação, tanto do clipe quanto
das músicas foram pessoas assim, extremamente essenciais, assim, que dão a força, que curtem o nosso trabalho mesmo. As bandas daqui, as bandas de outras cidades também, que a gente sabe que são nossas amigas, que sempre dão aquele toque quando é preciso dar. Até os próprios integrantes da banda, assim. Se a gente não tivesse essa união, talvez a gente nunca tenha feito nenhum trabalho relevante até agora, mesmo com esse período de pandemia. E a gente só tem a agradecer a todo mundo, na verdade, até que a Rede Bang está acompanhando nosso trabalho aí, as páginas de rock que acompanham as bandas, né? Que também dão essa divulgação, dão esse apoio. Então a gente está agradecendo todo mundo, cara, literalmente, porque é difícil gravar material, é difícil ter relevância na cena, é difícil mostrar um bom trabalho, mesmo com todos os perrengues. Então a gente só tem a agradecer a todo mundo mesmo. Então, Celso, obrigado pela oportunidade de você ter aceitado, você não está bem, você aceitou, não falou nada. E agradeço bastante, a gente também está agradecendo muito. E obrigado por aceitar pela nossa entrevista, cara. Eu que agradeço. E aí, quando tiver, eu falei que vai ter outras oportunidades também. E a gente está junto aí. E muito sucesso para vocês. Junto aqui, vai ter outras propostas. Eu falei para vocês. O som é muito bom, tem muito para crescer. O som é muito bom, eu acompanho. Eu gosto de rock, não metal, não. Eu reggae rock, não. É rock and roll, metal, então, eu me amava metal. Então, eu vou encerrar aqui. A gente está encerrando. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom? E aí, boa sorte para vocês. Beleza, galera. Valeu aí para quem acompanhou a live. Tamo junto. Tamo junto.